Fala galera, tudo bem? Esse é o canal Mais Matemática, eu sou o professor Elton. Hoje vamos fazer a correção do PET volume 2, o plano de estudo tutorado, correspondente ao nono ano do ensino fundamental. Essa é a semana número 1, traz como unidade temática a geometria e os conteúdos relacionados, segmentos proporcionais e semelhança, razão e proporção nos segmentos de reta, razão entre os segmentos de reta, segmentos proporcionais e o teorema de Tales. Então a questão número 1 fala assim, você já ouviu falar em Tales de Mileto? Vamos conhecer um pouco da história. Então aqui eu vou deixar um pouquinho da história desse grande matemático para vocês, que é o Tales de Mileto. Tá? Então vocês vão fazer aí a leitura do texto, dá um pause aí no vídeo. E vamos retomando, O que você acha de conhecermos um pouco mais o famoso Teorema de Tales? Bora, vamos lá, Então, esse número 2, vamos descobrir juntos uma das contribuições de Tales de Mileto para a geometria. Então, primeiro item, desenhe 3 retas paralelas. Então, temos aqui as 3 retas paralelas, R, S e V. 2. Corte essas retas com 2 retas transversais T e U. Então tem 2 retas aqui, no caso a reta T e a reta U, que cortaram essas retas paralelas, esse feixe de retas paralelas no caso. Item 3. Marque os pontos de intersecção entre as retas, no caso KLM na reta T, nessa ordem, e NOP na reta U também nessa ordem, para identificar esses segmentos. Então tem aqui o segmento ML, LK, segmento que no caso PO e ON. Item 4. Agora é com você. Meça usando uma régua os segmentos formados entre essas retas e registre a medida ao lado de cada uma delas. Então está aqui a minha régua. Vamos começar a medir os segmentos. Então vou colocar ela aqui. Vou começar com o segmento ML. Então vou colocar o 0 no M. E analisando aqui eu tenho 0, 1, 2. Então mede 2 centímetros. Então aqui vai medir 2 centímetros. Vou medir agora o segmento LK. Então o segmento LK, vou colocar aqui o 1 no ponto L. E eu tenho exatamente 1 centímetro. Então aqui eu tenho 1 centímetro. Vamos agora para a reta U. Vamos medir aqui os segmentos. Começar com o segmento NO. Então vou colocar o 0 aqui no N. Vou olhar aqui, vai dar um pouquinho mais de 1. Então 1,1 centímetro. E o segmento OP, vamos colocar aqui o 0 no O. Deu um pouco mais de 2, então deu 2,2. Então 2,2 centímetros. Tá? Então aqui eu posso até fazer já o item 5. Agora que você tem as medidas dos segmentos e seus pontos devidamente identificados, faça as seguintes verificações, substituindo pelos valores dos segmentos e encontre a razão entre eles. Então, quanto mede o KL? O KL aqui mede 1. O LM mede 2. O NO mede 1,1. E o OP mede 2,2. Beleza? Substituímos. Agora tem as perguntinhas para nós respondermos, Tem aqui já o item A, que nós vamos fazer no próximo slide. Item A. Compare as 2 frações obtidas. O que podemos afirmar sobre elas? Quais foram as frações obtidas então? Nós temos aqui meio e 1,1 sobre 2,2. Então vamos comparar essas 2 frações. Eu vou pegar essa fração aqui, vou pegar 1,1 sobre 2,2. O que eu vou fazer? Eu vou dar um jeito de te retirar essa vírgula. Para isso eu vou multiplicar por 10 em cima e embaixo. Então 1,1 vezes 10 vai dar 11 e 2,2 vezes 10 vai dar 22. Agora eu tenho 11 sobre 22. Vamos simplificar, vamos dividir tudo por 11 e eu vou chegar em meio. Então 1,1 sobre 2,2 é a mesma coisa que meio.
Então eu posso falar que essas duas frações, elas são equivalentes. Elas representam a mesma quantidade no final, tá? Elas têm números diferentes, mas no final todas elas representam o meio. Então são frações equivalentes, nós podemos afirmar que elas são frações equivalentes. O numerador e o denominador são proporcionais, né? Por exemplo, de 1 para 1,1 a gente multiplica por 1,1. Aí de 2 para 2,2 a gente também multiplica por 1,1. Então os numeradores, os denominadores, eles são proporcionais. Letra B, tente enunciar o teorema de Tales, né? Então o que o teorema vai dizer para a gente? Vai dizer que os segmentos são proporcionais, tá? Já que existe essa proporção, né, entre essas frações, né, aqui entre os numeradores, multiplicou por 1,1. Entre os denominadores, também multiplicou por 1,1. Ou de 1 para 2, multiplicou por 2. De 1,1 para 2,2 também multiplicou por 2. Então existe aqui uma proporção. Essa proporção vem dos segmentos. Então o teorema de Tales diz o seguinte, que num feixe de retas paralelas, né, num conjunto de retas paralelas, cortadas ou interceptadas por segmentos transversais, vão formar segmentos proporcionais. Tá? Então formam sempre segmentos proporcionais. E com essa ideia a gente vai resolver os exercícios na sequência. Então nós temos aqui o exercício número 3. As retas R e S, V são retas paralelas cortadas pelas transversais T e U. Sabendo que os segmentos KL, LM, NO medem 5 cm, 10 cm e 15 cm respectivamente, calcule a medida do segmento OP. Então nós queremos calcular o segmento OP. Então tá aqui, ó, segmento OP, já vou colocar um X, que é o que eu quero descobrir. Aí eu sei que o KL mede 5, então KL aqui mede 5 centímetros. O LM mede 10, então LM mede 10. E temos que o NO mede 15, então o NO aqui mede 15. E nós sabemos que esses segmentos são proporcionais, olha como que fica fácil. De 5 para 10 foi multiplicado por 2. Né? 5 vezes 2, 10. Então aqui também vai ser multiplicado por 2. 15 vezes 2 aqui vai ter que dar 30. Ou eu poderia pensar assim, ó, de 5 para 15 foi multiplicado por 3. Então de 10 para cá também vai multiplicar por 3. 10 vezes 3, 30 também. Como nós sabemos que esses segmentos são proporcionais, a gente pode simplesmente montar uma proporção. Eu falo assim, ó, 5 está para 10. Então tá aqui, ó, 5 está para 10. Assim como 15 está para X. E resolvo com mais segurança, porque uma proporção eu sei resolver. 5 vezes X, 5X. 10 vezes 15, 150. No final nós temos o 5 que está multiplicando, vai passar dividindo. E finalizamos simplesmente dividindo 150 por 5, que vai dar 30, como nós comentamos lá no início. Já que os segmentos são proporcionais, é fácil identificar essa proporção entre os lados. Né? De 5 para 15 multiplica por 3, de 10 para X também iremos multiplicar por 3. Vamos dar sequência aí na correção. Exercício número 4. Agora é com você. A figura abaixo é formada por um feixe de retas paralelas cortadas por transversais. Encontre o valor que determina a medida do segmento representado pela letra X. Bom, mesma coisa, olha só. De 10 para 14 multiplicou por quanto? Bom, agora ficou difícil, né? De 10 para 25 multiplicou por quanto? Então ficou um pouquinho difícil, a gente monta a proporção, assim se sente mais seguro. Né? Mas de 10 para 25 teria que multiplicar por 2,5. Então aqui basta multiplicar por 2,5 também. Mas para ter mais confiança, eu vou fazer o seguinte, ó. 10 está para 14. Assim como 25 está para X. E agora a gente vai resolver. Então eu vou fazer o seguinte, ó, 10 vezes x, 10x igual 14 vezes 25, ou 25 vezes 14. 4 vezes 25 dá 100, né? 1 vezes 25 dá 25. Então a gente vai ter aqui um total de 350.
Então eu tenho aqui 350. Aí o 10 está multiplicando, ele passa dividindo. E eu vou encontrar que o x tem que ser igual a 35. No caso, 35 centímetros. Dá para facilitar um pouquinho o cálculo às vezes? Dá. A gente poderia pensar assim, ó. Eu acho muito válido essa segunda maneira. Antes de multiplicar no famoso multiplicar em x, né, produto dos meios igual a produtos extremos, o que eu vou pensar? Eu vou pensar que o 10 e o 14 são múltiplos de 2. Então eu vou gastar um tempinho aqui e vou dividir tudo por 2. 10 por 2, 5. 14 por 2, 7. E aqui eu vou repetir. Até poderia pensar em simplificar o 5 e o 25 também, mas fazendo essa simplificação já ajuda. Aí eu tenho 5 vezes x, 5x. 7 vezes 25, bom, se fosse 8 vezes 25 daria 200. Aí menos 25 vai dar 175. Aí no final eu tenho 175 dividido por 5, que também vai chegar em 35 centímetros. Talvez aqui não tenha ajudado muito essa simplificação, né? Porque aqui no caso é mais fácil dividir por 10 do que dividir por 5. Mas é uma opção que você vai perceber que em algumas situações ela é sempre válida. Beleza? Vamos lá. Questão número 5. Utilizando o teorema de Tales, determine o valor de x na figura abaixo. Bom, de 7 para 5, não sei por quanto foi multiplicado, ou no caso foi dividido, né? Nem de 5 para 9, então eu vou montar. Eu falo que 7 está para x, assim como 5 está para 9. 5 vezes x, 5x. 7 vezes 9 vai dar 63. Então, x é igual a 63 dividido por 5. Aí você tem a opção de dividir, transformar em um número decimal, ou pode parar aqui. Fala que isso aqui está em centímetros. Beleza? Tranquilo, né? Só montar a proporção e basicamente resolver. E fica bem simples o exercício. Para finalizar a correção, vamos pegar aqui a atividade número 6. A figura abaixo apresenta 4 retas paralelas, RS, T e U, que determinam sobre uma transversal A os segmentos de reta medindo 4, 6 e 8 centímetros. E sobre uma reta transversal B, os segmentos de reta medindo x, y e z, cuja soma é igual a 54 centímetros. Calcule a medida de cada um dos segmentos de reta x, y e z determinados sobre a reta B. Bom, o que acontece agora? Na reta B eu não tenho nenhuma informação, né? Esse pedacinho é x, esse é y e esse é z. Então, não dá para relacionar nesse sentido. Muito menos entre eles, porque não tem nenhuma medida. Porém, nós sabemos que a soma dos segmentos resulta em 54. Eu sei que a soma disso aqui tudo, ó, vale 54. Então, o todo do lado direito eu tenho. Então, eu vou pensar também no todo aqui lá do lado esquerdo. Quanto vale essa soma? Então, tem aqui 4 mais 6, 10, com 8, 18. E como que eu vou montar essa proporção? A proporção a gente costuma montar do jeito que a gente achar melhor. Do jeito que você começa, você termina. Então, eu vou pensar assim, ó. Eu vou pensar que 4 está para 18. Fala assim, ó, 4 está para 18. Aí, lá do outro lado, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que falar que x está para o todo, que é 54. Então, x está para 54. Agora é só desenvolver. O que eu vou fazer? Como os números estão grandes, eu vou pelo menos simplificar essa fração aqui por 2. Tentar facilitar um pouquinho a minha vida. Então, vai ficar 4 dividido por 2 vai dar 2. 18 dividido por 2 vai dar 9. Igual a x sobre 54. Até poderia pensar em simplificar o 54 e o 9 também. Dá para explicar por 9. Mas se não quiser, não tem problema. 9 vezes x, 9x, que é igual 2 vezes 54, vai dar 108. Logo, eu tenho x igual a 108,
dividido por 9. Então, 108 dividido por 9 vai dar 12. Então, isso aqui vale 12 centímetros. Esse é o valor do x. Como que agora eu vou achar o valor do y, por exemplo, né? Eu vou trocar. Eu usei o 4 aquela hora, agora eu vou usar o 6. E vou falar que 6 está para 18. Assim como o y está para o 54. Então, y está para 54. Vou aproveitar essa fração aqui, vou simplificar ela por 6. E vai ficar 6 por 6, 1. 18 por 6, 3. E poderia também simplificar o 3 e o 54. Porém, não vou simplificar, vou fazer 3 vezes y. 3y, que é igual a 1 vezes 54, 54. Agora, o 3 está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. E eu tenho 54 dividido por 3. E 54 dividido por 3 vai dar 18 centímetros. Agora falta a gente achar o valor do z. Só que para achar o valor do z, eu tenho dois caminhos. Eu posso utilizar o 8 e fazer a mesma coisa, né? 8 sobre 18, z sobre 54. Ou eu posso pensar que x mais y mais z tem que dar 54. O x eu sei que é 12. O y eu sei que é 18. O z eu pretendo descobrir. 12 com 18 dá 30. Então, 30 mais z tem que dar 54. Logo, o nosso z ele vai valer 54 menos 30, ele vai valer 24 centímetros. E assim a gente encerra a correção do PET volume 2, né? Do 9º ano, semana número 1. Espero que vocês tenham curtido. Qualquer dúvida, deixa aí o seu comentário no vídeo. E até a semana que vem com a correção da semana número 2. Grande abraço e bom estudo!